Olá, meus amigos, muito bem. Está começando mais um programa da série do mês da consciência negra da Associação Brasileira. Eu sou Marcos Gomes, diretor de Igualdade Étnico-Racial da ABI, a nossa Associação Brasileira de Imprensa, e hoje nós vamos conversar com o diretor Luiz Antônio Pilar, um cineasta que está lançando agora, nesse ano de 2022, já está em exibição, já está no circuito, o filme Lima Barreto ao Terceiro Dia. Ao meu lado, nessa entrevista, o companheiro Luiz Paulo Lima. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo Obrigado bem, mais uma Cris? vez. Tudo bem, Pilar? Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado, E, Luiz. ok. E também a companheira Ellen Genúncio, Ah, que é? é integrante da Diretoria de Igualdade Étnico-Racial da ABI. Obrigado, Ellen. Obrigada a vocês pelo convite. E agradecendo muito também ao cineasta Luiz Antônio Pilar. Pilar, eu torço e espero que essa seja a primeira de muitas conversas que nós teremos sobre cultura, sobre política antirracista, sobre a defesa da lei de cotas, enfim, sobre cinema, acima de tudo, né? Muito obrigado por ter vindo, Pilar. Eu que agradeço, Márcio. Quero deixar já de antemão um abraço e agradecer o convite a Ellen. Deixar um abraço, dando um abraço aqui fraternal ao meu amigo Luiz Paulo. Muito tempo, né, Luiz Paulo? Amigos comuns que temos, amigos comuns que estão indo embora. E agradecer a vocês, agradecer ao público do canal, dizer que estou aqui à disposição para a gente falar do Lima Barreto e do meu filme. Obrigado. Queria Essa agradecer contribuição também a modesta. participação. Ok. Queria agradecer também a Camila Shaw, né, que está aqui nos A Camila bastidores. também está aqui. Camila, muito obrigado. Isso, muito bem. Pilar, vamos falar de início aí sobre o Lima Barreto, né? Ao terceiro dia, se você puder resumir logo nesse início de conversa, né? O argumento, qual é a base, né, para fazer esse filme? Se eu não estiver enganado, ele é resultado, é fruto de um trabalho de uma peça de teatro. Podemos começar por aí? Podemos. É uma história um pouquinho longa. Em início da década de 90, eu fui fazer um espetáculo em São Paulo chamado Os Negros, de Jean Genet. E aí, um amigo meu um comum estava fazendo um laboratório de dramaturgia para o Antunes Filho e me falou que o Luiz Alberto de Abreu tinha escrito para o Antunes, lá para o CPT, um texto teatral sobre a vida do Lima Barreto. E o Antunes, me parece, acabou não montando esse texto. Depois eu tive acesso a ele, tentei montar ainda lá no início da década de 90, não consegui. Ele ganhou uma montagem no Rio de Janeiro, em 1995, salvo engano, com direção do Aderbal Freire Júnior, o Aderbal Freire Filho, e tinha como protagonista nosso querido e amigo também falecido Milton Gonçalves. E aí foi uma montagem. E eu ainda fiquei com isso na cabeça. Em 2013, eu consegui fazer a minha montagem do espetáculo. Eu fiz uma montagem do espetáculo ali no Teatro do Sina. Ele foi um grande sucesso. Ele foi um grande sucesso. E no meio da temporada surgiu aquelas passeatas esquisitas pra caramba, aqueles protestos que gerou nisso que a gente está vivendo um pouco hoje. E a imprensa, os jornalistas me perguntavam muito, quando eles iam cobrir a peça, se eu tinha escolhido aquele texto, se o Lima tinha escolhido aquelas palavras, aquelas críticas, por conta daquele momento específico. E eu sempre respondia que não, que coisas do Limas, que o Luiz Alberto de Abreu, que é o autor da peça, colocava em cena, partes da obra do Lima, que o Luiz Alberto colocava em cena, já era uma postura crítica do Lima de há quase 100 anos, de mais de 100 anos atrás. A sociedade brasileira é que insiste em não se corrigir, dando margem ainda para que essas críticas sejam pertinentes mais de século depois. Então, o que a gente vive hoje, de fato, com raríssimas e poucas mudanças ainda, é reflexo de uma sociedade que foi também
muito cruel, que foi preconceituosa, que foi misógina, que restringiu o trabalho do Lima Barreto, e ele foi muito crítico nisso. A obra do Luiz Alberto de Abreu, ela tem um valor estético muito grande no que ele escreve, no texto. E eu ficava, como diretor, muito injuriado quando eu ia ver o espetáculo, que eu via que os atores não estavam cumprindo exatamente aquilo que a gente tinha combinado no dizer do texto. E eu falava, gente, isso é maravilhoso, o texto é brilhante, as palavras são muito bem colocadas. E uma vez falando com a minha assistente, com o meu assistente, eu falei, pô, só tem um jeito. Eu vou dirigir um filme em cima desse espetáculo, em cima desse texto, e aí eu vou cobrar exatamente aquilo que está escrito. Isso foi, não falo. Isso ficou na minha cabeça, e aí eu fui para casa. E na semana em que eu falei isso, eu fui reler o texto. Fui reler a distância do espetáculo. E realmente eu percebi a força poética e cinematográfica que aquelas palavras colocadas pelo Luiz Alberto de Abreu tinham. Eu falei, dá um espetáculo de cinema. Então eu fui para casa depois dessa fala com a minha equipe técnica lá e fui reler o texto à distância do espetáculo e percebi ainda mais o valor poético que ele trazia e pensei também que o centenário da morte do Lima se aproximava. E como no Brasil, infelizmente, o processo de criação cinematográfica ainda não ganhou uma expressão industrial para a gente fazer um filme entre a elaboração do primeiro pensamento e a noite de estreia, premiere, você leva alguns anos, alguns pares de anos, às vezes. E aí eu falei, pô, tá na hora de começar, se eu quiser fazer alguma coisa em comemoração, em homenagem ao centenário da morte do Lima. E aí empreendi e fiz uma adaptação do, do texto do Luiz Alberto para um roteiro de cinema. E aí comecei a captar recursos. Esse processo foi até muito rápido. Em 2020 eu já tinha o filme pronto. Por conta da pandemia, eu tive que adiar e, e aí esses 2 anos eu falei, não, agora eu vou estrear de fato no centenário da morte do Lima, porque eu sempre penso o seguinte, esses personagens, os nossos personagens negros, eles merecem mais do que efemérides. Eu queria lançar ele 2 anos atrás para já startar uma discussão da importância da obra do Lima antes que chegasse o seu centenário, para que a gente chegasse no centenário dele com um acúmulo de homenagem prestadas a esse grande artista, para que esse não fosse o único objeto, para que esse objeto propusesse outros pensamentos, outras manifestações, mas infelizmente por conta dessa, dessa hecatombe, esse vírus mundial, a gente teve que preservar e acabamos lançando o filme em outubro desse ano. E ele ficou em cartaz, está em cartaz ainda, está frequentando algumas salas. E a gente tem várias propostas já para esse mês da consciência negra, para lançar o filme, para exibir o filme em comemoração ao Lima. Uma delas, o filme vai estar, a partir de novembro, nos streams, co-produtores, muito para cumprir, né, a tarefa de homenagear o mês da consciência negra e também celebrar o centenário da morte do Lima, que se completa agora no dia 1º de novembro. Então, daí, Eu queria, essa é a gênese do filme. O filme nasce daí. eu Tá queria bom. fazer uma inconfidência, Pilar. Eu vou passar a palavra para Ellen, mas eu vou fazer uma confidência que é o seguinte: nós começamos a trabalhar a diretoria de igualdade étnico-racial na ABI muito antes da eleição. A gente começou a trabalhar a campanha em janeiro desse ano, e já em janeiro a Ellen já chamava atenção para essa obra. Marcos, o Pilar vai lançar um filme sobre Lima Barreto. A gente não pode esquecer.
E toda vez que a gente se encontrava era isso. Aí mandava mensagem, até que surgiu a oportunidade e a gente está aqui. Por isso eu passo a palavra agora para você. Desculpe a inconfidência, mas não posso Obrigada. guardar isso, não tem como. Mas, Marcos, eu tenho uma grande admiração pelo Pilar, eu trabalhei com o Pilar, né? E a minha pergunta é até sobre isso, porque a gente trabalhou na década de 90 e tinha uma luta pela produção de arte negra. E eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. O que ele vê hoje? Hoje a gente tem esse espaço. Hoje ele faz um filme sobre Lima Barreto. O que representa para ele, e ainda mais um filme que já está premiado, que tem o reconhecimento de todo, né? Não só da área cultural, mas do público em geral. Ô, Ellen, prazer revê-la. Trabalhamos de fato em 92, no 91, 92, a gente nas ruas, fazendo campanha para o nosso presidente, que foi eleito agora, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos começando um novo momento aí, depois de 4 anos de muito terror. Ellen, desde o início da minha carreira, se é que eu posso chamar a minha luta, meu trabalho no meio das artes, eu percebi, você não pergunta de onde, que eu não sei, que para eu realizar alguma coisa nessa atividade, eu teria que me autoproduzir. Eu teria que fazer eu mesmo, bancar as minhas coisas. Ao entender isso, eu também entendi, por consequência, que as minhas coisas eram as coisas com que eu convivia a minha vida inteira. As minhas histórias de subúrbio, os meus vizinhos, os meus parentes, os meus amigos, aquela história que naquele momento década de 80, eu estava entrando na escola de teatro, em 82, num Rio de Janeiro completamente dividido, é uma cidade partida entre Zona Sul e todo o resto da cidade, a partir do centro da cidade, num momento em que ainda não tinha, como é que eu vou te dizer, ainda não tinha, entre aspas, esse encanto por esta produção, por essa criação que vinha da favela, a não ser o samba, os meios culturais tradicionais, os meios de comunicação, rádio, televisão, cinema, não absorviam ainda essa mão de obra e, principalmente, esse pensamento. Então, a gente vivia no limbo mesmo. E eu saía de Padre Miguel, um bairro de subúrbio do Rio de Janeiro, para fazer minha escola de teatro na URCA, na Unirio, onde eu ingressei em 83, 84, daí, já pensando em fazer direção teatral. Então, eu vivia uma cidade partida. Então, eu saía de Padre Miguel de trem e chegava na URCA, um dos bairros mais sofisticados do Rio de Janeiro. À época, já era o único bairro, talvez, que não tinha uma comunidade favelada lá, né? Era uma coisa fechada, com militares, aquela coisa. Então, era bem sofisticado e eu fazia uma universidade lá. Ali eu já percebi, bom, eu tenho que me produzir, porque eu não tenho espaço no meio comum dos meus colegas, todos filhos de classe média média, e na sua maioria, mas na sua maioria maciça, brancos. Então meu espaço ali eu tinha que cavar e eu tinha que fazer a diferença. E a diferença era exatamente o meu universo particular, o meu quintal, era o que eles não conheciam e era onde eu poderia levar, entre aspas, uma vantagem artística. E desde lá, assim o fiz a se perceber. Eu me lembro que uma vez, vou contar uma historinha aqui, o professor falou que a gente tinha que fazer um trabalho diferenciado sobre Shakespeare. E eu falei, caralho, o que eu vou fazer? E aí eu bolei, meu trabalho é Shakespeare canta samba. E aí eu peguei uns sambas que traduziam mais ou menos a história de uma peça do Shakespeare, levei uma miniatura ali, poucos componentes, talvez uns 3, 4 garotos, colegas meus, da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, botei dentro da sala de aula e fiz trechos de Romeu e Julieta, e a trilha sonora era Ainda é madrugada, deixa clarear,
Deixa o sol vir dourar os cabelos da aurora. Deixa o dia lá fora cantar a canção dos pardais. É cedo, meu amor. Fica um pouquinho mais, samba de Ney Lopes e Wilson Moreira, gravado pela Clara Nunes lá na década de 80 ainda, e que tem ali um espelho, que tem um espelhamento da cena do balcão de Romeu e Julieta. Fica, meu amor, não, já é de manhã, é a cotovia, não, é o roxinol. Fica aí essa brincadeira, o Ney traz para cá e não é nem o roxinol, nem é o nosso pássaro brasileiro. Falei, opa, isso aqui dava. E aí eu comecei a ajustar e comecei a perceber desde muito cedo que, além das minhas histórias, das minhas vivências particulares, existiam outras, e a minha vivência, muito modesta, esbarrava na vivência de alguns expoentes que eu fui conhecendo na minha trajetória, e a gente tinha muita coisa em comum, como, por exemplo, o Lima Barreto, que sempre foi um cara colocado à margem da sociedade em que vivia, que não estava inteiramente absorvido pelo grupo que ele frequentava. Então, guardada todas as proporções, eu me sentia um pouco naquele lugar. Falei, opa, eu posso falar desse cara também. Tem aqui um elemento dramático completamente virgem, que, se eu não contar, os meus colegas não têm necessidade de contar. Então, além de tudo, nasce em mim a necessidade de contar essas histórias. Então, eu me lembro que, quando eu vou fazer na Unirio, eu faço vestibular, passo, e faço os 3 primeiros períodos, que era comum a todos que eu digo era quem queria fazer interpretação, quem queria fazer cenografia, quem ingressou para fazer música, quem ingressou com a ideia de fazer direção. Os 3 primeiros períodos eram comuns. A partir do terceiro para o quarto, as pessoas iam para as cadeiras que escolhiam. Nós, que queríamos direção, tínhamos que fazer uma prova interna. E a prova interna, à época, era montar um espetáculo de 20 minutos, realista, com, no máximo, 3 atores. Essa era a tarefa. E aí o que eu vou fazer? E eu consegui descobrir, em 1984, quando eu faço isso, uma peça de um cara chamado Eduardo Albi, que escreveu um texto famoso, que é Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Ele escreveu uma peça chamada A Morte de Bessie Smith. A peça era sobre as últimas horas da cantora de blues, Bessie Smith, quando ela acaba de sofrer um acidente de carro, e é assim que ela morre de fato. Ela é resgatada do acidente, é levada para um hospital e morre porque ela não é atendida, porque era um hospital de branco. Uma enfermeira branca não quer atendê-la. E ele faz disso uma peça, onde tem 3 personagens: um motorista que leva ela, que é preto, uma enfermeira branca que não recebe, e um outro cara que chega e discute, ele vai já discutir essa questão do acesso, como é que é essa coisa, mesmo ela sendo um astro, à época ela sofre esse tipo de preconceito, e cabia dentro do que era o critério. Tinha 20 minutos, 3 atores e realista, e era uma biografia de uma mulher que depois eu fui mergulhar profundamente na vida dela e acabei descobrindo, caralho, um outro ídolo, uma outra mulher que revolucionou. A primeira vendeu 1 milhão de discos e vendeu só para preto, cantando música de preto. Eu falei, opa, mais uma vez eu falei, tem um negócio aí. Tem um negócio aí que eu posso tacar. Então, a partir daí, eu comecei a me atentar para essas coisas. Então, sempre que eu produzi, sempre que a produção foi minha, a minha escolha prioritariamente versa sobre uma temática preta. Mesmo que essa temática, vamos dizer assim, não seja, como o Policarpo defenda, um produto nacional. Mesmo que essa temática não seja objetivamente um produto nacional preto. Como, por exemplo, eu me lembro que em 2003, olha quanto tempo foi isso já, eu montei um espetáculo com Elisa Lucinda, eu adaptei com ela, e ela protagonizou e eu dirigi.
uma peça chamada Charles Baudelaire, Minha Terrível Paixão. Pô, mas o que Baudelaire tem a ver com preto, Pilar? Pô, Baudelaire ele revoluciona a moderna poesia ocidental. E a gente descobre, eu descubro, que ele viveu maritalmente casado com uma mulher preta, que era prostituta, que era bissexual, que era super moderna à frente dele, que ele odiava amar aquela mulher, mas ele amava, para quem ele escreveu dezenas de poemas fundamentais que se encontram na obra pilar dele, que é As Flores do Mal. E tem até uma teoria que diz que As Flores do Mal, o título é dado para ela, pelo amor que ela... Então você tem aí um elemento preto, no caso, um elemento preta, mexendo na criação de um homem que vai revolucionar uma maneira de escrever. Então você tem uma diáspora preta, mesmo que não objetivamente, é, ali intuitivamente na interna, mexendo com esse cara. Isso me interessa contar. E aí a gente foi lá e contou. Quando eu era contratado, ou quando eu sou contratado, eu cumpro primeiro a tarefa para que me contrataram, vou receber, tenho que ganhar meu dinheiro, mas ainda assim, podendo, eu influencio e trago essa discussão interna. Hoje, se eu for procurar ali, em 2001, salvo engano, em 2001, acho que é 2001, o senador Paulo Paim faz uma sessão especial no Senado, convida a mim, convida outros expoentes, Milton Gonçalves foi comigo, para a gente discutir uma forma de se criar um mecanismo que obrigasse o governo federal, à época, a incluir nas suas propagandas modelos e atores e atrizes pretos. E a gente vai para lá e eu faço dou um depoimento lá, isso virou um livro, tem aqui, o Milton fala. Aí nasce o germezinho das cotas, inclusive Legal. das cotas na universidade. A gente começa a discutir isso. Então, nesse primeiro momentozinho, o Paim vai falar das cotas nas propagandas públicas, Banco do Brasil, Petrobras, exigindo a presença do elemento do ator, da atriz, do modelo, da modelo negra, preto. E aí a gente vê isso evoluir. Em retrospectiva, um dia desse eu estava jogando fora uma coleção de revista L, antiga porque casado com um figurinista, e aí enfim, e era a revista L, assim, eu não sei nem por que eu joguei fora, devia ter guardado, mas 1995, 96, 97, especial 2000, e aí comecei a folhear. Você contava nas folhas daquela publicação um, lá no final, dois, com muito sucesso, três caras pretos. Você ia para a TV Globo, e isso, a pandemia, esses 2 anos de pandemia, onde a Globo foi obrigada a parar de produzir, ela se utilizou muito do seu arquivo, principalmente do arquivo de novela, e reprisou uma dezena de novelas de sucesso à época. Reprisou umas novelas do Manuel Carlos que, em 20 anos, envelheceram significativamente. Durante a pandemia, vendo as novelas do Manuel Carlos que se passavam no Leblon, eu me perguntava de que mundo esse homem estava falando. Esse mundo morreu para alguns de nós. E era um mundo que o presidente que perdeu queria ressuscitar. Perdeu porque era um mundo sem integração, um mundo sem a participação da comunidade preta, um mundo sem participação da comunidade pobre, um mundo que não inseria, mesmo que as novelas levassem títulos femininos, a mulher no seu papel complementar, no seu papel total, estava sempre em função de um pensamento masculino
hétero, branco, normativo. Novelas que há 20 anos atrás passavam morreram. E hoje a gente vê um volume muito maior de atores e atrizes pretos e pretas em cena, muito embora eu estou diretor hoje na Globo, eu e mais três só, Jefferson Day e mais duas meninas, que estão começando agora, num universo amplo, mas que a gente ainda não vê a voz de comando na grande comunicação, no grande streaming. Mas a mudança hoje é significativa. É Você sensível, não, né? E ela está é, acontecendo, né, ela Felipe? está acontecendo. Não é mais admissível, por exemplo, hoje é fato. Na Globo, hoje, não é mais possível um set de gravação sem que tenha mulheres brancas e pretas, ou brancas ou pretas, em determinadas funções técnicas de excelência, como, por exemplo, e não pode mais um set onde não tenha uma mulher câmera, onde não tenha uma mulher diretora de fotografia, onde não tenha uma mulher que saia com todo respeito, né, só daquele ambiente do figurino ou Sim. da direção de arte, onde aglutinava ali, exercendo outras funções que, historicamente, era do homem. Hoje não é mais admissível. Você tem os streams internacionais, hoje, que obrigam as produtoras independentes contratadas para executar serviço para eles que tenha um número mínimo de profissionais pretos e pretas. Isso ainda tem. O que a gente não tem ainda, o que a gente não detém ainda, são os meios de produção, ou seja, de investimento, de dinheiro, de equipamento. Isso a gente não tem. Mas a entrada com um volume maior desses meninos e meninas, né, em decorrência de um movimento que não começa ali no Senado, mas que é anterior, muito anterior. É um movimento que começa com Abdias do Nascimento, com a formulação do TEM, é um movimento que começa com Solano Trindade, com a criação do seu teatro, entendeu? Que depois a filha vai herdar. É um movimento que você tem, que depois chega socialmente político nos movimentos sociais organizados, aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo. Isso tudo resulta hoje nessa cara preta. É muito curioso eu revelar isso. Pelos corredores da Globo, sempre esbarro com um diretor amigo mesmo, branco, e fala, Pilar, um dia desse mesmo eu encontrei com um, estou fazendo história. Eu falei, o que que houve? Minha novela vai ter um protagonista preto. Eu falei, não, você está atrasado. Essa história aí, mal e porcamente, a gente já fez lá em 1996, colocando a Thaís como protagonista para fazer Chica da Silva. Hoje vocês estão atendendo a uma demanda social e econômica da luta desse povo preto. Você não está fazendo história, não. Verdade. Você está O... atendendo. Porque se bobear, eles querem ter a primazia para fazer. Eu fiz história, entendeu? E aí esquece toda uma história construída para chegar no que se quer, no que se tem hoje. Mas Pilar, você faz. você falou em dinheiro, você falou em meios de produção. Eu falei, opa, tem um camarada aqui que sabe raciocinar muito em relação a dinheiro e meio de produção. É o Luiz Paulo, a palavra está Mas eu contigo. acho que a Ellen ia falar alguma Ellen, coisa, né? eu acho que Ellen, fala aí, Ellen. Eu Ah, ia ele falar vai. que o Pilar está falando. O Hum, Pilar fez história, faz história. Porque ele faz parte lá atrás, lá na década lá de 90, de uma das lutas era do orçamento, para que o orçamento do município tivesse essa cor. Porque era muito comum essa luta. O filme Lima Barreto, a importância passa aí por isso também. Que a gente ter filmes, produções, materiais que ele faz, para muito mais, né? Faz parte de uma história de vitória da comunidade negra, da comunidade preta desse país. Com certeza. Tivemos a oportunidade,
até com a ajuda de alguns parlamentares à época, Jurema Batista, Pitanga, de levar essa discussão, do que a gente chamava o orçamento preto, por exemplo, para dentro da Rio Filmes. A gente exigia, naquele momento, que a Rio Filmes dedicasse uma cota do seu orçamento para a produção de projetos, para a execução de projetos realizados e versados sobre pretos. A gente conseguiu fazer algumas coisas naquele momento. Isso era fundamental porque, além de você colocar no mercado, né, este produto, a gente propiciava a formação de profissionais para executar isso. E ontem mesmo, né, mês passado mesmo, lá na Globo, eu estou me referenciando muito à Globo porque eu sou funcionário de lá, e lá dentro a gente tem essa luta e está mudando. E está só começando, mas a gente quer mais. A gente realizou um dos primeiros encontros de um comitê um comitê, como é que é? Um comitê da diversidade. Pô, e ainda hoje, 2022, depois de uma pandemia, eu tenho que ouvir de um diretor, colega meu, mesma patente, a seguinte frase: não, eu gostaria de contratar negros, sim, mas por excelência. Eu falei, pera aí, oh, desde quando os profissionais que fizeram, que estão nessa casa, na sua maioria, são de excelência ou entraram por excelência? Entendeu? Por que quando chega a nossa vez tem que ser excelência? Não, a gente tem que entrar mesmo com espaço reservado e com salário e com tempo para ensinar, para formar, mas tem que ganhar no salário, porque eu, diretor preto, formei uma penca de atores brancos que hoje são estrelas do cinema, do teatro nacional e da própria televisão, que chegaram aqui cru e eu tive que ensinar, e eles já ganhavam como meninos altos salários. Por que quando é a vez do meu povo a gente tem que ter excelência? Vai se formar onde? Vai fazer aonde? Aprendeu a fazer televisão onde? Se o grande centro de produção de televisão é a TV Globo, onde ele vai aprender para chegar lá para fazer? E quem é que faz? E quem é que aprende antes de chegar lá? Muito poucos. Muito poucos. Então, assim, é uma ação, Hélio, que a gente fez lá atrás, mas que a gente tem que estar sempre atento, porque essa cilada ela é sempre colocada. Não, eu acho que essa política da empresa é ótima. Preencher o seu quadro de vagas, 60% com pessoas pretas, mas eu gostaria de contratar por excelência. É o mérito. É o mérito. As cotas. É o sempre mérito. Meritocracia. Ellen, deixa eu só passar a bola para o Luiz. Não, Quando falou em grana e meio de produção, eu falei, isso está tudo na cabeça do Luiz. Vamos jogar para ele, porque ele vai desatar esse nó para a gente ir lá. Deixa eu comentar. É duro quando você, além de amigo, é fã, né? Porque o Pilar tem uma... modéstia dele, mas aqui fora a gente, e mesmo dentro, a gente sabe da tua importância como referência, né? Quando você foi para a Globo, eu lembro que uma das conversas que eu tive com um grupo e tal, uma expectativa enorme, e a discussão que a gente tinha é o seguinte: quer dizer, não é a técnica, a habilidade para dirigir ou para... é inteligência, né? A gente precisava, na verdade, quando surgiu o Pilar, de vida inteligente. Inteligente é essa intersecção que você faz entre aquilo que você tem que fazer, porque você cumprir um contrato, e também olhar no entorno, não esquecer que você precisa estar com esse olhar 360 o tempo todo. Então, nós, assim, ligados ao audiovisual, a gente se projeta em cima de uma pessoa como o Pilar. A gente torce, porque ele indo nessa... Porque ele foi solitário, né? Porque nesse período era ele, não tinha. Depois dele, através dele, com a contribuição dele, dessa discussão interna na Rede Globo,
começou a surgir aqui, acolá, tal, é, figuras que hoje a gente pode dizer que começou a brincadeira, entendeu? A gente começou agora a pensar seriamente, depois de ver o resultado dos produtos que você teve envolvido, o Pilar, né? O resultado, a significância deles, né? Não só para o audiovisual, mas para contar histórias, mas e contar histórias dentro desse guarda-chuva que são as vidas inteligentes. Não é uma discussão, sabe? Eu vou falar do Lima Barreto, fazer um filme épico. Não, você for trabalhar, né? Começou com a peça de teatro, o texto, né? A importância do texto sendo falado. Então, isso é fantástico isso para quem lá atrás, né? Não sei quantos anos a gente se conhece, mas onde tudo começou e você vai vendo, né, a tua trajetória e vão se espelhando, muita gente se espelhando, nem te conhece pessoalmente, mas ela se espelha, sabe, da tua. Então, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, né, agora, agora a gente começa a falar de indústria, mesmo deficitário ainda, mesmo faltando tudo isso que você colocou, quer dizer, né, ter um lugar onde se possa alocar equipamento, né? Você tem uma rede de diretores da área técnica, você tem. Como é que você percebe isso, né? Essa importância que se dá a você? E outra, eu queria que você falasse um pouco, né, da, dessa, da construção estratégica de captação de recursos, porque é ali que a coisa pega, né? Você faz o projeto e você não tem dinheiro, você adia o projeto, né? Então você vai adiando, adiando, porque é uma concorrência muito grande e não é uma concorrência de casca de banana porque você está dando certo, te jogo, e também você você está visível, né? Mas viram as costas para você, para não dizer que, olha, eu não enxerguei, eu passei ali, mas não enxerguei. Mas então eu queria que você comentasse um pouco isso, de como é que, pensando já como começo, um embrião da indústria, né, do streaming, é, como é que você lida e o que você está trazendo, né, as suas estratégicas de, porra, eu preciso de dinheiro para esse filme, eu já consegui criar uma rede de pessoas jurídicas que possam apoiar o projeto. Aonde entra isso? Entra desde o começo, quando você escolhe o roteiro, define o roteiro, você já está definindo também a questão financeira desse projeto? Eu acho que sim, mas eu gostaria que você comentasse isso para o público que está assistindo a gente aqui. Você fala da referência, entre outras coisas. É uma piada. Agora eu estou andando desesperado nessas barba branca, cabelo branco. É, Geral... não tem jeito. Oi? Quase que Isso não tem mais jeito. Isso tem é mais gente. Quase que é um- cotidianamente, quase que cotidianamente eu encontro alguém que vem falar comigo. Pô, o senhor foi muito importante para mim. Eu falei, cara, eu sou um diretor ainda à moda antiga, né? Exige que o ator decore texto. Aí vem um outro e fala: o senhor uma vez me dirigiu, falou uma coisa muito importante para mim. Eu falei: ai, meu Deus, o que foi? Não, olha, o senhor deu Não, aula num tal lugar assim, assim, falou isso, mudou a minha vida. Isso aqui. É fundamental, referências são fundamentais. Como eu nunca parei de fazer isso, sustentei 4 filhos, comprei casa, realizando isso, com todas as dificuldades, a gente acaba virando referência. E eu não me furto, sem nenhuma vaidade, a ser referência, porque o que a gente mais demanda de necessidade em qualquer carreira, quando um preto chega, é ter alguém onde ele possa se referenciar, né? Aquela coisa boba, aquela frase simples: pô, pode dar certo, fulano está ali, eu vou chegar. E se não tiver essa referência, e essa referência tem que ser uma referência ativa, né? Nós comentávamos aqui no Bastidores que há cerca de um mês atrás, não sei quanto tempo,
na reunião preparativa do segundo turno da campanha, só o Paulo Paim estava presente e só ele levou a questão preta para discussão do plano de governo. Se ele não tivesse lá, não teria, se ele não fosse a referência. Então, mais do que a vaidade, mais do que reconhecimento do nosso trabalho, a referência tem esse papel fundamental de trazer para junto de si e abrir literalmente as portas para aquele que está chegando. Isso, de uma certa maneira, também intuitivo, que ninguém foi me conduzindo. Eu aprendi um pouco lá na Globo e eu fazia meio que, durante muitos anos, eu fiz meio que um papel de Robin Hood. Então, por exemplo, eu vi o lançamento da GoPro, essa câmerazinha que hoje grava 4K desse tamanhozinho. Nós vimos o lançamento dela lá dentro da Globo, muito tempo atrás, muitos anos atrás, que os caras chegaram e falaram: pô, pega essa câmera, isso aí grava. Na época gravava com a mesma qualidade que as câmeras imensas que a gente tinha. Hoje as qualidades, tanto da imensa como aquela primeira GoPro, já foi para o espaço. E ele falou: pô, grava na mesma qualidade dessa aí, vê como é que vocês conseguem utilizar ela na dramaturgia. E aí a gente tentou e não dava. Mas a Globo percebeu naquela época que dava para usar no jornalismo, nas matérias de ação, botou aquilo na testa de atleta, no capô de carro. Eu falei: opa, eu pegava isso, ela comprava 1.000, né? Eu, com meu salário, comprava uma. Trazia aqui para fora, juntava os meus no nosso quilombo, falava: aí, ó, tem esse bagulhinho aqui, ó. Vê onde, da mesma forma como eles falavam comigo, vê com onde vocês conseguem colocar na dramaturgia. Eu falei: e aí, tá aí, ó, vê o que vocês conseguem fazer com isso aí, que a gente precisa de conteúdo. Eu sou de uma época em que vi Clara Nunes no terreiro de Vovó Maria Joana, eu com 18 para 19 anos, e não tinha câmera para gravar, não tinha foto, não tinha celular. Quem estava lá viu, quem não estava, estivesse. Imagino eu fico imaginando assim: caramba, se na minha época, nos lugares que eu frequentei, Cacique de Ramos, em 1984, com Almir Neto, Mussum, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, nem cantar, ficava: fica quieto aí, garoto, sabe? Se todo mundo vivo ainda. Pô, imagina se eu tivesse meios de produção de registrar aquilo, se eu tivesse uma câmera naquela época, Super 8, que só garoto rico tinha. Olha o conteúdo imenso que eu teria guardado aí, que é uma coisa que a gente louva muito aqui no Rio de Janeiro, o Cutting do Medeiros e do Filó, porque aos trancos e barrancos foram lá captando recursos. Então, esse meio de produção sempre foi um impeditivo muito grande para a gente preservar a nossa memória e para a gente gerar conteúdo e, com isso, com a preservação e com a geração desse conteúdo, monetizar. Esse momento moderno, onde a gente tem os celulares, essas câmeras pequenas com qualidades absolutas e agora sem volta, podendo registrar tudo, está possibilitando que a gente crie, guarde e monetize. Agora, isso tem, Paulo, que ser sistematizado. A gente não pode esquecer que a gente tem uma luta assim, que a gente tem uma militância assim, que a gente tem um objetivo, mas a gente trabalha dentro de uma indústria que, até certo ponto, é regulamentada. Você tem que seguir alguns conceitos, alguns preceitos, alguns protocolos. Então, assim, como é que você consegue captar recursos? Você só consegue captar recursos aprovando um projeto ou na lei do audiovisual, ou na lei Rouanet, ou na lei do ICMS, ou na lei do ISS. É mesmo, né? O que eu tenho que ter? E você tem que ter algumas coisas obrigatórias. Então, a gente tem que se preparar para isso. Não adianta você achar que vai passar por cima disso e dar murro em ponta de faca. É dar murro em ponta de faca. Uma única vez, na minha vida, eu ouvi de um gestor do outro lado da mesa: rapaz, se você tivesse aqui
a certidão do ICMS ou qualquer outra, eu não sei qual que ele falou, eu te dava o patrocínio. E eu não tinha. Eu falei, como é que é? Ele falou, é. Eu saí dali e falei, nunca mais eu vou deixar de atender o jogo à branca. É assim que tem que ser? Então é assim que serei. Então eu digo sempre para os meninos, além de se preparar esteticamente, além da gente trazer esta revolução estética, informal e de conteúdo, a gente tem que revolucionar também, mostrando para o lado de lá que a gente se organiza do jeito que eles querem. Isso é uma grande revolução, porque isso requer investimento, isso requer conhecimento, isso requer paciência, conhecimento de burocracia, tudo o que eles acreditam piamente que a gente não vai conseguir realizar. E aí é o primeiro ponto para a gente ser revolucionário. A gente tem que aprender a enquadrar um projeto. Então, isso eu fui aprendendo aos poucos, aprendendo em companhia de alguém e repassando imediatamente. Eu falo, não adianta, cara. Se você não tiver um CNPJ, você não vai conseguir chegar aqui. Ah, eu tenho que ter um CNPJ? Tem. O que é isso? É isso, isso, isso. Então, vamos nos preparar, vamos nos organizar nesse sentido. Porque não é uma falha da população, o preto é assim, não é não. Nos fizeram assim, historicamente, quando não nos permitiram entrar em escola, quando diziam que a gente não precisava de educação, que para fazer o trabalho que a gente fazia braçal, não precisava organizar nada disso. E aí, hoje, esta indústria, ainda claudicante, ainda no seu início, exige que a gente tenha esse tipo de preparação e esse tipo de retaguarda. Então, a gente tem que ter, mesmo que seja para quebrar tudo isso no resultado da nossa obra. Ela pode ser completamente contrária a tudo que se estabeleceu, mas talvez terá que ser feita dentro dos parâmetros que ele estabelece. Um grande exemplo disso é o filme que está nos representando no Oscar, que é o Marte 1. É de um coletivo de realizadores pretos e pretas que se organizaram, que se cotizaram, que fizeram tudo bonitinho, mas aqui, ó, o nosso filme, os personagens são pretos, a temática é preta, né? E foram para o Oscar. E eu sempre defendi uma tese: quem vai ganhar um Oscar brasileiro é um filme de preto, falando de preto, produzido por preto. É esse que vai ganhar, entendeu? E talvez eles ganhem isso. Então, é fundamental hoje que a gente tenha esse entendimento e pense as nossas realizações do ponto de partida de uma indústria. Você tem que se organizar. Nem sempre a gente vai encontrar quem nos ensine, porque tem que ensinar mesmo e de graça as pessoas não vão poder. E isso também é uma tarefa que eu imponho na minha produtora, por exemplo. A gente recebe muita gente. Então, aquilo que eu falei lá das barbas brancas de brincadeira, é difícil hoje, é muito difícil hoje. No Rio de Janeiro, principalmente, eu num set de gravação, seja de cinema, de televisão, de streaming de Netflix, com uma população preta, não ter pelo menos um ali que tenha passado por mim, que tenha trocado comigo e eu com ele, obviamente, que não tenha vindo. Então, eu tenho muito, hoje na Globo, inclusive, meninos escrevendo e meninas escrevendo, roteiristas em salas de roteiro, que começaram literalmente dentro da Lapilar. O Lázaro hoje, Lázaro, está desenvolvendo um projeto na Prime Box, um projeto de um garoto que escreveu dentro da Lapilar. Ele não só escreveu, a Lapilar é minha produtora, ele dormia na Lapilar, que ele não tinha onde dormir. Ele dormia lá. E ele hoje está escrevendo no Prime Box. Então, eu acho que isso é um processo meio quilombolesco, né? de quilombola que somos, de passar adiante, de agarrar na mão e de fazer essa corrente para que a gente não se perca. Porque a briga é muito grande do lado de lá. Eu ia fazer, ouvir nunca mais. É mentira, né? Porque o cara fala mentira. Porque depois de anos que eu voltei com ele para lá, com tudo em cima, ele falou, pô, mas agora a gente não está patrocinando. É mentira. Na época ele não queria me dar, jogou para cima de mim, e a culpa foi minha, a responsabilidade de não ter. Hoje eu não vou mais despreparado. Hoje eu tenho a possibilidade, a condição de chegar para brigar de igual para igual, de meter o pé na porta e falar por que eu não. Entendeu? Então, mas é tempo.
Isso o tempo dá. Sim. Não é nem o resultado das minhas obras, porque eu não sei se elas são boas ou ruins. Elas são tão feitas lá. Mas é resultado do tempo que eu fui pertinente, do tempo que eu fui batalhador na construção do meu processo e que ajudou muito o processo de muita gente. Maravilha. Tem que Sou correr, preocupado tem que correr. Tá? com o horário do. Pilar. Luiz, só para a gente Oi. combinar, eu sei que o Pilar tem um compromisso daqui a Isso. pouco, e aí, Pilar, certamente que a gente vai voltar outras vezes aqui para aprofundar o conjunto da sua obra, mas também falar sobre o Brasil e falar da nossa negritude, é muito importante isso, e principalmente falar da nossa responsabilidade enquanto comunicadores. Nós estamos na Associação Brasileira de Imprensa, a nossa ABI, que foi fundada há 114 anos por um jornalista negro, Gustavo de Lacerda, e é para ele também que nós dedicamos esse programa, essa entrevista de hoje. O Luiz Antônio Pilar, que é diretor do filme Lima Barreto, Ao Terceiro Dia. Eu queria saber, para encerrar, Pilar, como é que você está se sentindo agora, neste momento, com a conclusão e essa obra estando em exibição, sendo refletida em debate, circulando por aí? O sorriso já diz tudo. Nesse momento aqui agora, eu acho que eu cumpro mais um papel assim e fico muito contemplado, porque eu estou dando uma entrevista para a Associação Brasileira de Imprensa sobre um filme que versa sobre os últimos dias de Lima Barreto, que foi um dos jornalistas mais combatentes que esse país já teve. E o Lima brigava por um conceito primordial do jornalismo, acredito eu, embora eu não seja jornalismo, pela imparcialidade, pelo não compromisso além da fronteira da notícia e da informação. Ele detestava jornalistas que estivessem ligados a qualquer tipo de governo, prestando serviço para aquilo que não fosse a informação da população. E a ABI, nesses 114 anos, 14 anos mais velha do que o tempo de morte de Lima, cumpre, a meu ver, e pelas experiências e convívio que tive com pessoas que dedicaram parte de suas vidas à construção desse ideário que é a ABI, ela luta exatamente por isso, pela independência, pelo direito que nós, cidadãos comuns, que não somos jornalistas, temos pela informação. Então, eu acho que assim, comecei a fazer teatro lá, garoto, pensar isso lá em Padre Miguel, e hoje tenho o privilégio de fazer um filme no Brasil sobre Lima Barreto, e esse filme me proporciona a felicidade de dar uma entrevista para a ABI, uma instituição que eu respeito profundamente, e para amigos de anos. Isso significa que eu não decepcionei nem a mim, nem a esses amigos cumprindo o meu sonho. Então, assim, independente do resultado do meu filme, esse processo todo me satisfaz. Muito embora o filme tenha cumprido uma carreira, se não de sucesso de bilheteria, porque é um tema muito complicado, é muito difícil lutar contra o cinema nacional. Eu estreiei uma semana depois de Mulher Rei, que veio batendo em todo mundo, mas ele cumpriu a tarefa de me aproximar e de me reaproximar de pessoas que têm a mesma vontade que o Lima professou lá e que eu consegui traduzir na tela. Então, plenamente satisfeito. Muito obrigado. É o que eu tenho a dizer. Obrigado. Obrigado, Pilar. Muito obrigado.